igreja do Senhor. E agora vocês estão preparados aí para ouvir uma palavra abençoada? Então eu queria chamar aqui meu marido, o supervisor Fabiano. Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês aí? Eu estou muito feliz porque é a nossa primeira Santa Ceia de 2026, debaixo de uma palavra profética do ano da inovação. Então se prepara, meu irmão, porque Deus irá fazer grandes coisas neste lugar. Desde o início do ano já fomos ministrados referente ao mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. E durante esses 12 cultos hoje foi me dado a responsabilidade e o privilégio de trazer uma palavra para vocês, para a igreja, referente ao mês de abril. Todos aqui, se não a maioria, entende que o ano passado foi lançada a palavra profética do ano da abundância. E eu me alegrei muito, de verdade, porque muitos dos nossos irmãos testemunharam aqui o mover de Deus, as maravilhas que Deus fez na vida dessas pessoas, na casa, na família. E de verdade, 2026 não vai ser diferente, porque está sendo lançada essa palavra profética do ano da inovação. E nós já aprendemos aqui que inovar é fazer aquilo que a gente nunca fez, é nós nos posicionarmos e praticarmos de repente ações, atitudes que a gente nunca fez. E é isso que Deus espera de mim e de vocês. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai contar a história de uma mulher que foi muito sábia. E essa mulher estava passando por um período difícil dentro da sua casa. Essa mulher estava passando por uma escassez tão grande, mas direcionada por Deus, ela procurou a pessoa certa para ajudá-la. Então eu quero que você acompanhe comigo, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí em 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos ver a partir do verso 1. Mas antes eu preciso orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estou como seu filho, como servo do Senhor, te agradecendo, te louvando e te exaltando, Pai amado, e me colocando à disposição para fazer a tua verdade. Então que a minha vida possa ser um canal de bênçãos entre o seu alto e sublime trono, Pai querido, e a tua igreja. Fala com a tua igreja, Pai amado, da mesma forma que o Senhor comigo assim falou. Em nome de Jesus, amém. 2 Reis, capítulo 4, a partir do 1º verso, vai dizer que certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça, presta atenção aí. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que enchendo. Depois disso, ela foi e fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa palavra, o tema seria: o céu libera inovação para os que se posicionam. Porque foi isso que essa mulher fez. O texto vai dizer que ela tinha um esposo e que chegou o tempo dele aqui na terra e assim Deus o recolheu. E esse esposo, ele era um homem servo do Senhor e temente a Deus. E entende-se que um homem com essas qualidades, com certeza, ele levou para dentro de casa princípios, ele levou para dentro de casa temor, e isso foi ensinado para sua esposa e para os seus filhos, tanto que a atitude dela foi correta.
Porque ela poderia, vocês concordam comigo que ela poderia ter ido pedir auxílio, ajuda para um vizinho, para um amigo, mas essa provisão até poderia vir. Esse amigo, esse vizinho até poderia ajudá-la, mas nem todos estariam com o seu coração aberto para de repente ofertar na vida dela essa ajuda. Mas existe alguém que pode suprir a minha e a sua necessidade sem pedir nada em troca. E é o meu Deus, é o seu Deus. E foi isso que essa mulher fez. No versículo 1 diz que ela foi falar com quem? Põe o versículo 1, por gentileza. A mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu. Ela foi falar com o profeta. Naquele tempo, não se tinha ainda dado o privilégio que hoje nós temos do livre acesso. Naquele tempo o véu ainda não havia se rasgado. Então o profeta era o representante direto entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então essa mulher, com muita sabedoria, ela foi de encontro ao profeta. E o profeta, conhecendo a história dela, quando ela citou o nome do marido, ele falou assim: o que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? Meu irmão, quando nós entendemos acerca de princípios, de verdade Deus não esquece. Deus não se esquece. A palavra vai dizer que pode uma mãe, amamentando o seu filho, esquecer dele por algum motivo, mas a palavra diz que Deus não se esquece. Ele não se esquece nem de mim e nem de você. Entenda uma coisa, que através dessa atitude de procurar o profeta, a vida dessa mulher mudou. A família dela saiu de um tempo de escassez, de um tempo de cobrança, onde o texto vai dizer que existia um credor cobrando uma dívida do seu marido, do seu finado e falecido esposo. E ele deu como opção, porque ele sabia que ela não teria condições de pagar, que ela entregasse as duas coisas mais preciosas que ela tinha naquele momento, que eram os seus filhos, para servirem a esse credor como escravos. Entenda, haverá situações na minha vida e na sua vida, que nós iremos passar por situações onde nós não saberemos o que fazer, como fazer, mas você, eu e você, precisamos entender e ter essa certeza, essa convicção em nossa vida, no nosso espírito, que nós precisamos buscar o auxílio naquele que tudo pode, que é o dono do ouro, é o dono da prata. E ela fez isso. E o texto diz que, no primeiro versículo, ele pergunta para ele é bem específico: como posso te ajudar? Mas primeiro, me diz o que você tem em casa. O que você tem em casa? E aí ela fala assim, ela foi um pouco infeliz, eu acredito que porque tanta preocupação excessiva, cobranças, né, a pressão, e ela por algum momento ela ficou cega na fé. Só que ela diz assim, ó: eu só tenho um pouco de azeite na botija. Aí Deus fala assim, é só isso que eu preciso. Você sabe o que significa o azeite? O azeite é a presença de Deus, meu irmão. Então eu não sei a sua vida hoje, eu não sei a condição que você está vivendo hoje, e de repente você olha para um lado, olha para o outro lado, olha na sua despensa, olha lá no seu armário, e de repente está faltando um mantimento, ou você está passando por um momento difícil, né? Profissionalmente falando, no trabalho, financeiramente falando. Posso te falar? Não aceite que você não tem nada, porque você tem a presença. Quem tem a presença de Deus? Porque quem tem a presença de Deus tem tudo. Vou repetir, quem tem a presença de Deus tem tudo. E pode ser pouco para você, meu irmão, porque a palavra diz que ela tinha uma pequena botija de azeite. Mas, meu irmão, o pouco com Deus é muito. Eu quero dizer que o pouco que você tem hoje, se você apresentar para Deus como oferta, nós acabamos de ofertar e dizimar. E a Roberta deu até exemplos de pessoas que vêm ofertar, e eu sou testemunha disso. R$1, R$2, R$1,50. Ele tem pouco, mas ele tem a presença. Você pode ter pouco, mas você também tem a presença. E através desse pouco, se você assim acreditar que Deus pode mudar o seu cenário, que Deus pode mudar essa atitude, esse tempo difícil, através de uma atitude sua, isso vai acontecer. E como eu falei no início aqui, é o ano da inovação, é o ano de nós agirmos de forma diferente, é o ano de nós nos posicionarmos de forma que a gente nunca se posicionou.
Porque dessa forma, nós vamos chamar a atenção de Deus. E de verdade, quando nós chamamos a atenção de Deus, Ele sendo o nosso justo juiz, Ele vai advogar em nosso favor. Aquela mulher sabia muito bem a história que o marido dela havia construído com Deus. E direcionada pelo Espírito, tenho certeza, ela tomou essa decisão, se posicionou, se movimentou em de encontro ao profeta. E chegando lá, ela não chegou cabisbaixa. Ela contou a história. Olha, eu estou passando por dificuldade, profeta. Mas você sabe que o meu esposo, meu falecido esposo, era um servo do Senhor e temente a Ele. Entendam uma coisa, igreja. Você está passando por dificuldade, mas isso não pode selar a sua vida. Isso não pode marcar a sua vida. E não pode anular, tampouco, a sua história com Deus. Porque princípios foram feitos, foram criados para se cumprir. E se você cumprir princípio, no tempo da dificuldade, no tempo da escassez, Deus vai agir em seu favor. Então guarda isso na sua vida. Não é o tempo que você está vivendo hoje, não são as condições que você provavelmente deve estar vivendo hoje que vão anular a história que você escreveu e com certeza vai continuar escrevendo com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é devedor de ninguém. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Eu coloquei aqui que a inovação vem do secreto. No verso 4, você pode pôr o verso 4? No verso 4, o profeta vai falar para ela assim, ó. No verso 3 ele diz: então Eliseu disse, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. No 4, depois entre em casa com seus filhos, feche a porta. Sabe o que acontece? A gente fica muito preocupado em viver milagres dentro da igreja. Não está errado. Em cima do altar, é tão gostoso você receber uma palavra profética de um profeta, de um pregador, e ele chegar para você e falar, assim diz o Senhor, Tiago, e ele lançar a palavra profética. É bênção, recebe. Mas sabe que eu quero saber uma coisa? Deus opera milagre também no secreto. Cuidado. Não seja uma pessoa ansiosa, uma pessoa desesperada, que na hora que a dificuldade chegar, e você sair expondo os seus problemas, suas dificuldades para todo mundo, porque nem todo mundo vai te ajudar, mas Deus pode te ajudar. A palavra diz em Mateus 6, o Jesus próprio, ele orienta que quando a gente for orar, para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta no secreto e orar a Ele, e Ele lá no secreto, vendo a sua oração, a sua súplica, a sua petição, Ele vai te recompensar. E foi isso que o profeta, instruído por Deus, direcionou para essa mulher, e era em sabedoria o que ela fez? Obedecer. Pegou os filhos com as vasilhas, entrou para dentro de casa, fechou a porta, e ali o milagre começou a acontecer. Entenda que o processo com a porta fechada, o secreto com a porta fechada, ele protege o seu processo. Eu vou repetir. A porta fechada no secreto protege o processo. Porque como eu disse, você pode estar abrindo o seu processo para todo mundo. E eu não posso falar para você, não faça isso, mas eu posso te orientar. Não é bom. Porque quando nós estamos no secreto, é lá que o Senhor cuida. A palavra diz que a gente precisa descer a casa do oleiro quando a gente está quebrado, quando a gente está detonado, quando a gente está destruído, quando a gente está precisando verdadeiramente. Então é no secreto que Deus, ele protege o seu processo. E lá ele opera milagre. E isso não vai te fazer, repito novamente, ouvir vozes estranhas, ouvir vozes de pessoas que de repente vão por trás de você, ao invés de te ajudar, falar mal. Porque infelizmente existe pessoas assim ainda. Mas não cabe a nós, né, discutir, enfim, não perca tempo com esse tipo de pessoas, pelo contrário. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu passei por uma situação que me desagradou, e aí eu fui conversar com uma pessoa sábia, e ela falou assim para mim, você ora pelos seus filhos? Eu falei, oro. Você ora por sua esposa? Oro. Ora por sua casa? Oro. Então, meu amado, você quer agradar a Deus?
ora por aqueles também que desejam e praticam e planejam mal. Porque de repente a sua oração pode mudar a vida dessa pessoa, e de perseguidor ela pode se tornar um aliado seu. Então entendo que o secreto, ele gera e revela algumas coisas. O secreto vai gerar em você, repete comigo assim, busca. Ele vai gerar em você dependência, vai gerar em você confiança, e vai gerar em você intimidade. Repete então, busca, dependência, confiança e intimidade. Entenda também que o secreto não é isolamento. O secreto é alinhamento. Porque no secreto você não vai perder tempo, não vai ter nada e nem ninguém para te distrair. Você vai ter um tempo só para você e Deus. E se assim for da vontade dele, você vai ouvir a voz dele. E se assim for da vontade do Senhor, ele vai te direcionar, ele vai te alinhar. Porque eu vou dizer de novo, o secreto não é isolamento. O secreto é alinhamento, mas é preciso se movimentar. É preciso se movimentar, porque foi isso que essa mulher fez. Ela poderia muito bem ficar dentro de casa, lamentando, pedindo esmola aqui, uma ajuda ali, continuando passando por essa escassez. Mas o que ela fez? Não, peraí. Eu conheço a história que meu marido construiu e eu estou dando sequência com os nossos filhos. Então eu sei em quem eu vou buscar. O Senhor é meu socorro bem presente. Ela foi atrás. Então nós precisamos também nos posicionar. Não adianta ficar dentro de casa, meu irmão, esperando cair do céu. Não adianta ficar dentro de casa, meu irmão, esperando uma provisão. Pode acontecer? Pode acontecer, mas você precisa se movimentar. Qual é a palavra profética desse ano? Qual é a palavra desse ano? Inovar é o quê? É fazer algo que você nunca fez. Então você precisa se movimentar. Você precisa sair do seu lugar. Sabe, você precisa ir de encontro verdadeiramente ao único, aquele único que vai poder te ajudar. E hoje eu estou muito feliz que a igreja está cheia, vai ter o segundo culto na parte da tarde, e todos, graças a Deus, que aqui estão entenderam a importância de estarmos sentados à mesa com o Senhor. No primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2026, e o Senhor preparou esse dia tão especial para mim e para você, e esse final de semana, nessa manhã, nós estaremos renovando a nossa aliança, revigorando as nossas forças, a nossa fé naquele que tudo pode. Então eu quero dizer para você, de repente você passou por aquelas portas preocupado, assim como estava aquela viúva, sem a solução para o seu problema, assim como estava aquela viúva. Mas a boa notícia é, o Senhor está na casa. O nosso Pai está na casa, e Ele está sondando o coração de cada um que aqui está. E Ele sabe da necessidade de cada um que aqui está. Mas nesse culto em específico, eu quero levantar para a igreja e dizer que hoje, aqui no culto, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos inovar, nós vamos fazer algo que a gente nunca fez. Porque nós queremos chamar a atenção do nosso Pai. E pode ter certeza absoluta, que Deus ele vai agir na sua vida. E Ele vai agir através da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor Jesus. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Nada acontece no conforto. Quem entendeu? Nada acontece no conforto. Vai precisar de movimento. Essa viúva, ela tomou 4 atitudes, ela teve 4 ações, lendo a palavra, e me veio o entendimento, me veio a revelação dessas 4 atitudes que ela teve. A primeira foi procurar. Ela procurou a pessoa certa, o profeta. Ela foi ousada, foi corajosa. Será que nós também não precisamos ser um pouco mais ousados e corajosos? De procurar a Deus verdadeiramente? O segundo ponto, ela ouviu a orientação. O que o profeta falou para ela? Pede para os meninos ir buscar vasilhas dos seus vizinhos, mas não pega pouco, pega muito. E ela assim o fez. O terceiro ponto, a terceira atitude dessa mulher, foi ir para o ela foi para o secreto com seus filhos. E lá no secreto Deus começou a operar. E lá no secreto levantou-se busca, dependência, intimidade e confiança. E quando eu digo confiança é fé.
porque ela estava passando pela dificuldade. Nada havia acontecido, ela havia recebido uma palavra. Mas e aí? O caminho de onde ela conversou com o profeta até chegar em casa, o que passou pela cabeça dessa mulher? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que esse cenário vai mudar? Esse tempo de escassez vai embora? Imagina quantas coisas não passou pela cabeça dela. Mas eu entendo que, de acordo com o posicionamento dessa mulher e a forma que ela se movimentou, ela já foi para casa com a convicção de que o milagre ia acontecer. Então eu e você precisamos sair daqui hoje, ao final desse culto, com a convicção de que o milagre do Senhor vai acontecer. Dentro da sua casa, o milagre do Senhor vai acontecer. E por último, a quarta ação dessa mulher, ela executou, ela fez aquilo que o homem de Deus, o próprio Deus, através do profeta, orientou para ela. Então entende-se que a fé dela tinha sido ativada novamente, porque ela estava à procura de solução e não conseguia, não sabia, porque chegar ao ponto de um credor e bater na porta dela, porque essa dívida já estava um pouco antiga já. Imagina que esse credor esperou, falou uma vez, deve ter falado 2 vezes, e aí, meu irmão, o dinheiro, infelizmente, ele traz alegria sim, mas muitas vezes ele vai gerar problema. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Então ela, crendo na palavra do profeta, assim ela fez. Ela procurou o profeta, ela ouviu a orientação, ela foi para o secreto e executou. E no final, o Senhor fez o milagre. Pode subir, ô Vitor? No verso 5, tem uma chave aqui, tem um mistério aqui. O verso 5 diz assim, ó: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles haviam trazido. Cadê aquele vaso? Pode ficar de pé, igreja, por favor. Nós vamos fazer algo aqui, mas de verdade, se você não tem fé, meu irmão, nem se esforça, porque com Deus é sim ou não. Quando aquela mulher se posicionou, acreditando que o milagre iria acontecer dentro da casa dela, as coisas de Deus é sobrenatural, é desproporcional uma botija de azeite por um vaso. Mas o que o profeta falou para a mulher? Peça para os seus filhos buscar vasos nos vizinhos, mas muitos vasos. E aí ele orienta ela o quê? Enche a um de cada vez, vai enchendo, e os cheios coloca de lado. Enche o próximo, pega, coloca de lado. Eu quero te pedir, como um ato profético, segura o seu vaso aí, segura o seu cântaro de azeite, meu irmão. Um ato profético, se você fizer com fé, meu irmão, isso aqui vai movimentar os céus. O Senhor vai abrir os céus nessa noite, nessa tarde, ou melhor, nessa manhã. O Senhor vai abrir os céus em seu favor. Pensa aí, fecha os olhos. Pensa aí agora. Qual é a sua dificuldade? Qual que é a sua escassez nesse momento? Você está com um vaso na sua mão, você está com um cântaro de azeite na sua mão. Azeite significa presença, meu irmão. Azeite significa o Espírito de Deus. O azeite significa aquela presença que te acompanha, não importa onde você estiver, não importa o que você esteja passando. O Senhor nessa manhã, Ele quer fazer algo novo, mas para que isso aconteça, você precisa agir de forma nova. 2026 é um ano da inovação, então você vai agir de forma nova, de uma forma inovadora. Pega o seu cântaro, o seu vaso, que o profeta acabou de falar, está na sua frente, e pela fé, meu irmão, vai enchendo. Enche o vaso, meu irmão. A presença está em você, meu amado. O azeite está sobre a sua vida, meu irmão. Enche o outro vaso, meu irmão. Tem azeite na botija? Se tem azeite na botija, enche o outro vaso, meu irmão. Vai enchendo o outro vaso, meu irmão. Vai enchendo o vaso, porque o Senhor tem azeite. E a sua dificuldade está caindo por terra nessa manhã.
A sua escassez está caindo por terra nessa manhã. Assim diz o Senhor. Eu sou o seu Deus. E nada vai faltar. Me procura no secreto. E no secreto eu te compensarei. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me falou em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Você entendeu que quando você se submete a Deus, Ele entra com provisão? Quando você para de agir na força do seu braço, Deus entra com resultado. Então o que eu quero falar para você, igreja: menos força, mais joelho no chão. Menos força, mais dependência. E se você fizer isso, meu irmão, o resultado vem. Porque quando essa mulher entendeu a palavra que ela recebeu do profeta, ela não titubeou, foi para casa, pediu para os filhos pegar os vasos, fechou a porta, foi para o secreto e foi enchendo o vaso. E foi enchendo o vaso. Sabe o que o Senhor disse? Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja? Se você se submeter a mim, eu entro com a provisão. O Senhor está falando assim, agora é comigo. Porque enquanto ela enchia o vaso com um pequeno cântaro, o Senhor ia entregando a provisão. O Senhor ia entregando a provisão. Mas entendam uma coisa: o processo no secreto é trabalhoso, é doloroso, vai te machucar, vai te apertar, vai te esmagar. Mas pode ter certeza que se você for até o final, o resultado vem. Vou repetir: se você for até o final, o resultado dos céus vem. Olha o que o Senhor ministrou no meu coração. Enquanto teve vasilha, teve milagre. Enquanto tinha vaso, o milagre acontecia. Sabe o que o Senhor me ensinou aqui? E eu quero compartilhar com vocês. Quem limita o nosso milagre somos nós. Porque se ela tivesse pego mais vasos cheios de azeite ela ia ter, mais provisão ela ia ter. Então não limita o seu Deus. Mas você, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Se a palavra foi lançada, meu irmão, você vai chegar em casa hoje, vai pegar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, vai para o secreto e você vai apresentar ao Senhor. Você já apresentou aqui, não apresentou? Mas vai ser no secreto que o milagre vai acontecer. Vai ser no secreto que o Senhor vai fazer acontecer. Então quando chegar em casa, não limita o seu Deus. Como um ato profético, você vai imaginar lá, faz uma conta, quantos vasos cabem dentro do seu quarto. Se cabe 100, fala, eu vou pôr 200, pai. Se cabe 200, pai, eu vou pôr 400 vasos aqui, eu tenho certeza que eles vão encher. Porque Deus vai fazer acontecer. Mas não para por aí. Nós vamos ter ainda mais outros cultos proféticos para um ano de inovação. Eu te aconselho, eu te convido, faça um propósito com Deus e venha. Não quebra, meu irmão, porque é muito bom pedir, é muito melhor ainda receber. Mas quão bom é quando a gente entrega a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Quão bom é quando nós nos reunimos na casa do Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Olha o que está escrito no versículo 7, para finalizar aqui. Versículo 7 diz que ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Sabe o que é isso? Gratidão.
dependência, intimidade, confiança, busca, porque ela poderia ter recebido o milagre, e ela recebeu, mas o que ela fez? Não posso ficar aqui em casa, porque como eu disse, o secreto não é isolar, o secreto, o processo existe, mas vai ter o tempo que eu preciso sair, seja para agradecer o meu pai, ou seja para contar o meu testemunho e glorificar o nome dele. E essa mulher assim o fez. E o que o profeta disse para ela? Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobejou. No mês de abril, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o céu estará aberto para liberar algo novo para a sua vida, que o céu estará aberto para liberar algo novo para a sua casa, para a sua família, no seu casamento, para os seus filhos. Sabe aquilo que você tem pedido para Deus? Faz tempo e Deus não está te ouvindo, ou melhor, Ele não está te respondendo porque Ele está te ouvindo. Meu irmão, se a sua fé foi ativada,